Estou vendo alguns amigos aí, como Ricardo Rondino. Boa noite. Augusto. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. O Marcelo Nóbrega. Marcelo Nóbrega, já fui speaker aqui. Tem que beber porque a água parada dá dengue. O Diego Luz está entrando. Opa! Tem que fazer. Alô, Daiane. Ela vai ter que ir. Oi, Marcelo, boa noite. Olá, como vai? Recognize the voice. Sim, mas o meu vídeo está ligado, mas você não me vê, né? Estou te vendo, sim. Ah, você me vê? Ah, Yep. não, eu não me vejo. Eu estou vendo meu padrinho todo escuro. Engraçado. Bom, eu vejo vocês e escuto vocês. Estou por aqui. O Fabrício também está entrando. A Oliveira vai chorar, é. Sério que vai chorar? Não. Ótimo. Bom, já somos em 15. Esperamos mais um pouquinho ou começamos? Acho que eu já começaria, Diana. A gente vai começando, né? Ok. Então vamos lá. Boa noite a todos, bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a Diana Nasser, presidente da nossa associação. Obrigada, Cristian e Eduardo, por dedicarem esta hora ao nosso clube de ex-alunos de Colômbia. Muitíssimo obrigada ao colega Adriano Chaves pela idealização e organização deste evento. Adriano é voluntário, é um dos diretores do board da nossa associação. Graduate to Law School, é partner na Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barbosa Advogados. Aliás, o nosso board é composto por voluntários muito dedicados e é graças a eles que a nossa associação tem crescido e se fortalecido, apesar da pandemia, etc, etc. Bom, hoje somos uma das top 3 Alumni Associations de Colômbia, as mais ativas, com certeza. Muito obrigada aos colegas do board que estão aqui conosco. Além do Adriano já mencionado, temos aqui o Thomas Felsberg, presidente do nosso board consultivo, a Juliana Martini, que é a minha VP do Board of Directors, o Cláudio Fredo, Fabrício Cardim, René Medrado, Augusto Rodrigues, Camila Securato, Roberto Patillo, Gustavo Martins, que cuida do nosso Zoom, e Mário Curiqui, o líder do nosso social media, que não tem medido esforços para organizar o sistema dos Angels e o nosso site. Muito obrigada a todos. Queria mencionar o nosso próximo evento, o primeiro Pitch Night dos Columbia Angels, Alumni Angels Brasil, no dia 31 de agosto. Sobre os Angels, saibam que, antes de tudo, tenho percebido que a iniciativa proporciona a oportunidade de nos manter atualizados com as novas tecnologias nos mais variados setores. Os deals que temos visto nos Angels são muito interessantes. Assistir o Pitch Night é gratuito e sem compromisso, claro, mas saibam que o investimento mínimo para quem achar um deal interessante é somente de R$5.000. Assim decidimos para que qualquer um possa investir. O primeiro Pitch Night será um fast track com 2 startups muito interessantes. A Vivi é do nosso colega Cláudio Fredo, que identifica propriedades que são difíceis de vender por motivos jurídicos, que o mercado chama de distressed properties. A Vivi tem a tecnologia para identificar essas propriedades, eles resolvem os problemas jurídicos rápido e revendem as propriedades. A segunda startup é a Smart Break, que proporciona lojinhas self-serve em prédios residenciais para classe A e B. A Smart Break já tem 170 lojas e está abrindo 40 novas por mês. Façam parte dos Angels e do Pitch Night, vale muito a pena. É um ambiente seguro da comunidade de Colômbia, onde temos a possibilidade de aprender. Ninguém precisa ser um profissional na área de investimentos. E também dá para ser um angel indicando startups. Estamos procurando startups para os nossos futuros Pitch Nights. O lugar para enviar o application é pela aba Angels do site. Aliás, gostaria de convidar todos a conhecerem o nosso site, saopaulo.alumni.columbia.edu.
Esse link, os links das nossas mídias sociais estão na parte inferior de todos os nossos convites via e-mail. No site, na aba Eventos, estão os eventos passados, com os links das gravações, e os eventos futuros, com os links de inscrição. Também temos um diretório de alumni no Brasil e outros features interessantes, vale a pena entrar. Bom, por último, muito obrigada a todos vocês por prestigiar o nosso evento e, com certeza, será uma confraternização memorável. Esperamos que, em breve, a gente possa se encontrar em pessoa, pessoalmente. Saúde e saúde a todos. Adriano, te passo a palavra. Obrigado, Diana. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui e receber o Christian e o Eduardo, que são dois dos maiores entendidos de vinho no Brasil e certamente os mais entendidos de vinhos brasileiros. Vocês devem ter visto aí o currículo deles, interessantíssimos, bem extensos, muitas realizações. Então, eu só vou destacar aqui, acho que uns pontos interessantes que nem estão mencionados aí, mas eles têm um podcast Adega, que é super interessante. Eu ouvi o episódio sobre vinhos brasileiros exatamente, né, foi o que me fez a convidá-los e eles gentilmente aceitaram. São duas pessoas importantíssimas aí nessa transformação dos vinhos brasileiros. A gente vai aprender um pouco sobre isso. Eles são diretamente, né, eles diretamente contribuíram para tudo isso, né? Aliás, uma coisa curiosa, eu vi aqui que o Eduardo é consultor brasileiro para a 8ª edição do World Atlas of Wine da Jancis Robinson. E eu tinha a 6ª edição e fui ler antes de toda essa conversa e vi que não aparece o Brasil. É uma edição de 2007 e aparece a China. Fiquei chocado. E aí, bom, vendo que o Eduardo é consultor da 8ª edição, então presumo, né, que aí, finalmente entramos no Atlas, pois queria até ouvir sobre isso. Então, bom, sem mais delongas, Christian, Eduardo, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi muito gentil de aceitar o nosso convite. Obrigado, Adriano. Obrigado, Diana, pelo convite. É um prazer falar sobre vinhos, é muito bom falar sobre vinhos do Brasil também. A gente não degusta muitos vinhos por ano. O Eduardo é o brasileiro que mais degusta vinhos anualmente. Edu, quanto mais ou menos esse ano? Vão ser uns 4 a 5 mil esse ano, né? Exatamente. Mas é uma média de 7 mil por ano aí nos últimos 10 anos. A gente viaja, degusta mais. Agora com Covid, a gente está viajando menos e degusta mais os vinhos que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro. Mas é bastante, Christian, né? Por causa dos guias que a gente está fazendo, não é pouco, não. Não. Ninguém degusta mais que a gente. A gente costuma falar que talvez a gente não conheça mais do que todo mundo, mas a gente bebe mais do que todo mundo que a gente conhece. Então, e cospe também. E cospe. Então, mas obrigado pelo convite. O nosso podcast é mais uma conversa mesmo, uma brincadeira que a gente começou a fazer. A revista, que é a base da nossa plataforma de comunicação, a gente lançou em 2005 e naquela época vocês que são de negócios e de LOL vão entender, a gente começou a ver e imaginar que o mundo das revistas impressas talvez não fosse durar 15 anos. Então, a gente começou a buscar outras formas de financiamento para o bom jornalismo, porque o bom jornalismo sempre foi financiado por alguém que não foi exatamente o leitor. No caso da televisão aberta, são os anunciantes. No caso da televisão paga, uma parte dos anunciantes, uma parte dos assinantes. E a gente tinha a nossa base de faturamento vindo 80% dos anunciantes. E a gente falou, o que vai acontecer com o mundo sem revistas? Era uma coisa que se falava muito em 2006, o mundo sem revistas. E aí a gente foi buscar outras formas de servir o nosso leitor. Aí acabamos abrindo várias frentes de negócio, imaginando que a gente ia ter que fazer um esforço para substituir a receita que vinha do lado anunciante do negócio. Lançamos uma empresa só de eventos. Na nossa empresa de eventos, a gente faz eventos... hoje, a gente mais faz eventos grandes. Obviamente que essa área do negócio está morta desde o ano passado, mas esse ano vai voltar agora em outubro com a primeira feira de vinhos da América Latina, que é a ProWine. Infelizmente,
a maioria das pessoas. É uma feira só do trade, uma feira só para profissionais. Faz parte do ProWein Düsseldorf, que é o maior grupo de feiras de vinhos de trade do mundo. Mas depois a gente também lançou guias. Em guias, hoje a gente faz o Guia Descorchados, que é um grande guia de vinhos do Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. A gente faz o Guia Adega Brasil, obviamente de vinhos do Brasil. 11ª ou 12ª edição que a gente finalizou agora, Edu? 11ª, Cristian. Esse ano é 11ª. Na 11ª edição, a gente lançou no ano passado um guia de vinhos de Portugal, o Adega Portugal, que agora esse ano vai ser lançado daqui a 2 semanas a 2ª edição. Esse ano a gente lançou um guia da... obrigado, Diego. A gente lançou um guia de vinhos da Espanha, porque a gente vê esse mercado e esse país como um país crescente, com bastante potencial aqui no mercado brasileiro, ainda é um pouco desconhecido. E assim a gente termina a nossa área de guias. A gente tem eventos como meias maratonas vitivinícola, para quem gosta de correr, a gente tem a Wine Run. A gente lançou um clube de vinhos há 7 anos atrás, Clube Adega, e esse ano, há 2 meses atrás, a gente lançou um marketplace de vinhos chamado Adega Online, onde a gente tem as principais importadoras do Brasil vendendo seus vinhos em um único lugar. Tudo isso para dizer que, infelizmente ou felizmente, o que a gente imaginava não aconteceu. Ao invés da gente diminuir a presença de anunciantes e leitura da revista física, tudo aumentou. Acho que a gente criou um ecossistema focado no serviço ao nosso leitor, e a gente sempre teve, hoje não é só leitor, né? Ouvinte do podcast, vai nos eventos e tudo mais, mas a gente sempre focado no leitor. A gente se considera, antes de mais nada, editores, com a missão de incentivar e acelerar a cultura de vinho no Brasil. Felizmente, nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento grande. Até 2019, eu costumava falar, o mercado dobrou de tamanho em 7 anos, e agora eu posso dizer para vocês, nos últimos 2 anos, a gente teve um crescimento superior a 60%, se juntar o crescimento de 2020 face a 2019, e os 6 primeiros meses de 2021, você tem os 6 primeiros meses de 2021, você teve um crescimento de 40%. No ano passado, a gente teve um crescimento de 33%. Então, é um mercado bacana, muita gente está aprendendo a beber vinho. Felizmente, no Covid, as pessoas se interessaram por outras coisas, e o vinho traz um pouco de felicidade e alegria e senso de compartilhamento, mesmo quando a gente está em casa, né, com a família. Às vezes você está numa refeição, você abre um vinho, ele se torna uma refeição mais especial. E justamente eu fiquei muito feliz do Adriano ter falado conosco, porque o vinho brasileiro sofreu muito preconceito durante muito tempo, e ter a oportunidade de tirar um pouco desse preconceito, se é que ele ainda existe entre vocês, é uma das nossas missões. A gente começou o guia há muito tempo atrás, é um guia que a gente ainda faz, não é um produto superavitário, e a gente ainda faz porque a gente acredita que a indústria nacional precisa encontrar, e está encontrando cada vez mais o seu caminho, e daí a gente decidiu selecionar 2 vinhos, segundo a solicitação do Adriano e da Diana, de selecionar 2 vinhos que pudessem ser emblemáticos, para apresentar um pouco para vocês o que está acontecendo, e 2 vinhos que têm alguma história por trás. Se vocês olharem tudo que é reconhecido no mercado brasileiro, os espumantes seguramente são os nossos flagship wines. Não só no Brasil, mas eles também são reconhecidos internacionalmente por isso. Mas, sobretudo, no Brasil é onde a gente encontra a melhor qualidade média de vinhos. E também os vinhos mais top estão nesse tipo de vinho, né? E isso vem desde sempre. Só que a qualidade média vem subindo muito, e a competitividade do mercado brasileiro, do espumante brasileiro, é muito grande. Basta dizer que entre os vinhos finos, quando você pega a presença de vinhos finos nacionais, ou market share de vinhos finos nacionais versus
vinhos finos importados, os vinhos finos importados representam 75% de market share e os vinhos finos nacionais 25%. Mas, e as pessoas falam, não, mas isso é porque o brasileiro prefere o importado, isso é porque uma série de razões, as pessoas criam uma série de razões para que isso aconteça assim. E eu geralmente falo, não, o consumidor é sábio. Então, isso explica tenta me explicar por que no espumante ocorre o inverso. Nós temos 75% de market share do espumante nacional versus 25% de market share do espumante importado. Existem algumas oscilações por fatores exógenos, por exemplo, hoje existe uma falta de garrafas e insumos de garrafas para poder envasar os vinhos nacionais. Apesar disso, a indústria de vinhos finos nacionais cresceu 100% no ano passado. Então, você, quando olha os espumantes, você fala, não, o consumidor sabe o que é, compreende qualidade, a relação custo-benefício da qualidade, e aí é isso. Por isso que a gente selecionou um espumante e um vinho tinto, porque fazer com 2 espumantes era fácil demais a conversa. Então, a gente selecionou um espumante e um vinho tinto. Edu, eu espero que todos vocês aproveitem. A gente está aqui à disposição para conversar, como vocês quiserem, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, sem muita cerimônia. E a gente vai percorrer aqui um pouquinho da história da vitivinicultura nacional, rapidamente, enquanto a gente saboreia 2 vinhos que a gente atribui, talvez não sejam e não são, obviamente, os melhores vinhos brasileiros, mas a gente buscou 2 vinhos com excelente relação custo-benefício e que pudessem transmitir um pouco do que está acontecendo na indústria nacional. Edu, seja bem-vindo. Eu não me apresentei antes, sou publisher e CEO do nosso grupo. O Eduardo é nosso editor de vinhos, já faz 10 anos, né, Edu? Ou 11 agora? Também, né? 11 já anos. Fez 11, já fez. Nosso editor de vinhos faz 11 anos, a DEG existe há 16 anos. E o Edu, além de ser um grande degustador, vocês viram pelo currículo dele, ele participa do júri da Decanter, que é uma revista inglesa muitíssimo reputada, fora escrever a parte de vinhos brasileiros do World Atlas da Janssen Robinson. Então, Edu, fala para a gente também um pouquinho o que você vê nos espumantes e vamos falar um pouquinho do vinho que a gente selecionou e por quê. Legal, vamos fazendo bate-papo, é isso aí. Podem perguntar, tirar dúvida. Antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Diana, pelo convite. É um grande prazer poder compartilhar um pouquinho de uma das paixões minhas que acabou virando trabalho constante. O Christian foi me puxando. Agora, eu também sou advogado, mas minha esposa exerce, eu não exerço mais. Eu só dou pitaco no escritório, só um pouquinho. Depois mas, você ensina a gente como fazer essa transição aí. Tem um monte de advogado aqui. Eu acho que foi bem por acaso, viu? E de verdade. E acabou sendo uma coisa, como é que se diz? Realmente é uma coisa que eu me dedicava muito por paixão. Quando eu fiz o Wine Spirits, eu fiz antes de trabalhar. E eu acho que o convite do Christian veio porque a gente tinha um amigo em comum, que eu não tenho nenhum problema de falar, que era o Fábio Miolo, que é meu amigo antes de eu entrar no vinho, e o Christian estava precisando de um degustador para compor a equipe, e o Fábio me falou de mim, mas para ir participar das degustações. E daí o Christian sempre me convidava para alguma coisinha ou outra, e daí eu fui falando sim, e aqui estou eu. Foi ótimo, não me arrependo de nada. Só, Adriano, respondendo lá do World Atlas rapidinho, antes da gente entrar no vinho, de fato, o Brasil, até a penúltima edição, até a 7ª edição, ele era citado en passant como as vinícolas da América do Sul. O país vitivinícola pequeno na América do Sul, não tinha mapa, não tinha nada. Hoje, a gente evoluiu e a gente tem uma página com o mapa da Serra Gaúcha, indicando a DO, né, a do Vale dos Vinhedos, que é a única DO que a gente tem, e as IPs, que até o ano passado a gente tinha 2 IPs a menos, que são indicações de procedência, né? Desde o ano passado a gente tem 2 novas IPs, que é a da Campanha Gaúcha e a da Serra Catarinense, que é muito recente.
Inclusive, saiu na última revista Adega, porque tem 2 meses a aprovação. Mas foi um trabalho de convencimento, porque a Jancis Robinson ela só não escuta uma pessoa, ela tem uma série de consultores e ela geralmente ela pergunta para o consultor do país o que ele acha, o que deve fazer toda vez que tem uma nova edição. E daí eu disse para ela que para o board dela lá, que a gente seria interessante para o World Atlas ter uma página com o Brasil, com um mapa, pela relevância que a gente tinha nos espumantes e tal. E daí ela perguntou para outras pessoas, porque ela consulta todo mundo, daí foi aprovado. E a história mais legal foi que o problema de fazer o mapa, na busca de mapas, a gente tentou aqui no Brasil não existia um mapa ainda, por incrível que pareça, detalhado, um mapa que pudesse identificar a divisão correta das IPs. Eles tiveram que fazer esse mapa lá na Inglaterra com a ajuda de vários institutos aqui no Brasil e tudo, e daí saiu o mapa. Mas ficou bem bacana. E foi isso, foi uma experiência engrandecedora e foi muito legal compartilhar, e foi um privilégio também. Foi bacana. Agora, falando dos vinhos, como o Christian disse, os espumantes brasileiros, a gente está fazendo guia. Christian, você vai me interrompendo aí se eu começar a ficar muito específico, tá? Pode deixar, vamos lá. E daí, os espumantes, como o Christian disse, vem ganhando muita consistência. Desde que a gente começou a fazer o guia, até hoje, que foi em 2011, a nossa primeira edição, os espumantes brasileiros já mostravam uma qualidade, mas era tipo um sobe e desce. Você tinha anos que tinha uma qualidade, alguns espumantes de qualidade, daí no outro ano aquele mesmo espumante tinha uma variação, e a média era muito mais baixa do que é hoje. Hoje a gente tem a nossa base da pirâmide é menor do que o meio da pirâmide. Só para assim fica uma coisa fácil de entender. Antigamente a gente tinha uma base muito larga e daí ia subindo tipo uma pirâmide mesmo. Agora não, agora a gente tem uma base menor dos espumantes com mais assim piores, e no meio, que eu classificaria em termos de pontos entre 87 e 89 pontos, é uma base grande. E dentro desse espectro, a gente tem muitos espumantes que têm preços super acessíveis, né? Você consegue encontrar espumantes por R$50, 60, até abaixo de 60, 50, 30, dependendo do estilo, com uma qualidade super boa nesse preço. Daí isso explica, talvez, o porquê do market share dos espumantes, como o Christian falou muito bem, é inverso com relação ao dos vinhos tranquilos. Porque como é uma questão da qualidade. Por exemplo, a gente está tomando um vinho agora, que a gente escolheu, e o Christian falou muito bem, vinhos de uma ótima relação qualidade-preço, mas também eu acho que o Christian, quando a gente foi escolher, ele tentou buscar vinhos também que todos podem comprar. A gente, em que sentido? São vinhos que você pode, se você provou agora, você tem condição de fazer ele chegar até a sua casa de um jeito mais tranquilo. A gente prova muito vinho no brasileiro que você consegue receber ele em casa, mas é um pouco mais problemático, dependendo eles não têm muito ainda... o problema de distribuição dos produtores pequenos do Brasil ainda é um problema. Não é uma coisa que foi muito pior, está melhorando, ainda mais com a pandemia melhorou bastante, mas ainda é um problema. Tem muito produtor que não está em loja, você tem que fazer um pedido direto, mas daí eles cobram frete, daí tem pedido mínimo, mas são complicadores. Mas uma das coisas legais dessa oportunidade é que quem tiver a oportunidade de visitar o Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Sim. no Rio Grande do Sul, é surpreendente. Não sei se alguém já foi, mas para quem não foi, quase todo mundo que vai para lá volta falando para mim: pô, não acredito que isso aí é no Brasil. Não acredito que isso aí é no Brasil. Para a gente é um misto de uma ofensa e uma alegria, né? Ver que você está convertendo uma pessoa nova a conhecer uma região produtora importante do Brasil e que tem uma infraestrutura de enoturismo fenomenal. E daí visitar as pequenas vinícolas lá, vinícolas que só vão vender seus vinhos de fato no próprio varejo, ali a hora que você visita eles, é um processo muito similar ao que aconteceu no mundo inteiro, né? Você cria a categoria e depois as pessoas deixam de ser só produtores de vinho e passam a ser vendedores de vinho também, né?
E isso é bem interessante. No caso do que o Eduardo está falando aqui, a gente escolheu 2 casas grandes por algumas razões. Uma delas é quebrar um preconceito que as pessoas têm, porque associam que só o produto pequeno, do produtor pequeno, seria uma garantia de qualidade, né? E eu aprendi há muitos anos atrás com a Constoro que da quantidade sai a qualidade também. Por quê? Porque o produtor tem condição de, entre milhares e milhares de quilos de uva, escolher aqueles melhores para produzir o seu melhor vinho, né? Então, uma das coisas que a gente queria quebrar era esse preconceito com as casas grandes. Obviamente que uma das coisas mais legais que tem é encontrar as casas pequenas, conhecer aquele produtor que é artesanal, que tem a mão e as unhas sujas de terra. Você sente uma conexão maior com a natureza, que é uma coisa maravilhosa do mundo do vinho, mas a gente queria mostrar para vocês que vinhos de casas grandes também têm qualidade e também tem uma questão de, eu vou usar o termo de serem únicos, no sentido de que você pode ter vinhos de casas grandes que são feitos em pequeníssima quantidade, com um carinho e um cuidado todo especial. E daí, o primeiro vinho que a gente escolheu é justamente de uma das casas que eu reputo como sendo a principal casa fazedora de espumantes do Brasil, que é a Casa Valduga. Para quem não visitou, eles têm uma adega para a evolução das garrafas, monstruosa, talvez a maior da América Latina, segundo eles falam. Quantos milhões de garrafas ficam lá? Acho que até 2 milhões de garrafas hoje tem um espaço para guardar, como as grandes casas de champanhe têm nas suas caves subterrâneas, né, Edu? Sim. Então, e daí, só voltando, quando a gente escolheu esse espumante, a gente quis escolher um espumante de ótima relação qualidade-preço que tivesse um perfil um pouquinho fora da curva aí, de uma casa grande. Não sei se vocês observaram aí nas taças, ele é um pouquinho turvo, eu não sei se vocês conseguiram observar, porque depende de como, se o vinho ficou de pé em algum lugar, geralmente ele sedimenta. Mas ele tem uma classificação que eles falam que é surli, né? O que seria isso? Depois da segunda fermentação, não existe o degorgement ou a degola para tirar as leveduras mortas. Então, as leveduras mortas, elas estão aí dentro e elas dão esse pozinho, dá essa turbidez. Ou seja, ele é um vinho permanente, ele é um vinho que você pode guardar e ele vai ter uma evolução. Ele não, o contato com as leveduras faz com que o vinho tenha maior longevidade e uma evolução contínua. Então, ele é um vinho que pode ser tomado agora e tem suas virtudes, mas também, se você guardar, é como se ele estivesse na cave, bem guardado, é como se ele estivesse na cave da Valduga. E esse estilo de espumante começou aqui no Brasil, na verdade, ele já existe na França e na região do Prosecco há muito tempo, né? Mas aqui na América do Sul começou no Chile com o Pablo Morandé, que foi o fundador da Morandé, e depois ele tem um projeto próprio chamado Bodegas Ré, e ele começou a fazer um espumante virgem, que ele fala, né? Sem o degorgement. E daí, isso, o Patrício Tapia, que é o editor e o idealizador e o degustador principal e o editor do Descorchados, o autor, ele trouxe para o Brasil isso, eu nunca esqueço disso, na primeira vez que a gente foi degustar para o Descorchados, o Christian marcou uma reunião com os enólogos e todos ficaram meio assim, nossa, mas o consumidor não vai entender direito porque é turvo, vai achar que tem algum defeito, enfim. E daí teve tinha defeito. Enquanto a gente estava conversando e degustando, começou uma conversa assim de lado, assim na mesa. Não, mas esse vinho é cheio de defeito. Esse vinho tem defeito. Eles não conheciam o conceito do nature nesse sentido. Então foi legal para a gente poder apresentar. Desculpa, do surli. Foi legal para a gente poder apresentar um conceito novo de vinhos para os produtores brasileiros. E Eduardo e Christian, a Maria Isabel até fez uma pergunta que tem a ver com isso. Esse espumante é um pet net? Pet net, você falou? Não, porque é diferente. Porque um pet net é como se fosse um vinho de uma única fermentação.
né? Você tem o mosto e você já tem a gaseificação de uma vez só. Aqui não. Aqui você tem um vinho que é feito, um vinho base, daí eles engarrafam como se fosse fazer um espumante normal. Só que em vez de você fazer o degorgement, você não faz. E você deixa ele... Aqui, na verdade, eles só trocam a rolha, eles tiram a tampinha corona, que é uma tampinha de metal, e colocam a rolha para apresentação. Mas eles não fazem a degola, né? Que é você inverter a garrafa, congelar a pontinha e tirar toda aquela levedura para você deixar o vinho clarificado, né? O vinho mais claro e límpido. Mas Nesse processo do degorgement, que é a degola que o Edu falou, também geralmente é acrescentado, geralmente não, é acrescentado o licor de expedição. Edu podia explicar um pouquinho disso também. Então, o licor, né, é quando você faz a dosagem. Se você, geralmente, cada casa tem uma mistura, né? E daí o Adriano estava perguntando no começo, antes de abrir a sala, porque ele tinha gostado bastante desse, que não tinha uma sensação de dulçor tão grande, daí eu estava explicando para ele que esse é o Natur. Então, geralmente, nos Natur, eles põem o licor, mas acontece que, às vezes, o licor não tem uma dosagem de açúcar para aumentar. Isso aí dá o estilo da casa. E daí, no Brut, geralmente, tem uma adição, feito um blend com uma dosagem de açúcar, para quando converter, para quando engarrafar, sair com uma gramatura de açúcar que dá uma sensação de dulçor maior. E daí aqui no Brasil a gente tem uma diferença, do Natur vai de 0 a 3 gramas por litro de açúcar, o Extra Brut de 3 a 8, o Brut de 8 a 15, e daí a gente tem o Sec, ou o seco, que não tem nada de seco, que é de 15 a 60, e daí acima de 60 são os doces, né, que entraria na categoria Moscatel espumante, que também é muito boa no Brasil, mas isso é para uma outra parte. Apareceram já mais duas perguntas aqui. O que é esse licor? Que açúcar é esse, né? Mas então, daí é um blend, geralmente a sacarose que eles usam e faz uma mistura. E depende da casa, usa um vinho, um blend de vinhos antigos, ou para dar complexidade, ou põe algum destilado junto. E isso é mantido muito em segredo, não se fala muito. Quando você conhece o enólogo, até ele pode abrir um pouco, mas esse é o grande segredo das casas de champanhe, né? Por isso que cada champanhe, desses que não são vintage, eles têm um estilo muito particular de cada casa. O Merchandon tem um estilo, e por isso que é tão valorizada a função que eles falam chefe de cave, né? Que é o chefe da adega, que às vezes tem profissionais que estão há 20 anos e são verdadeiros magos ali, porque para manter aquela constância do estilo de cada casa. Tá bom? Falando um pouquinho numa linguagem talvez um pouco mais simples, um pouco dos vinhos dos anos anteriores são guardados e faz um corte, um blend como se fosse o tempero da casa. E é esse tempero que é adicionado na hora que você faz o degorgement, que a gente chama de licor, né? E que vai dar o estilo, como se cada chefe de restaurante tivesse o seu dressing especial para a sua salada. Então, você sabe ou você espera que aquela casa mantenha um determinado perfil. E por isso que as pessoas têm tanta preferência com os champanhes, falam, eu gosto de Salon, eu gosto de Krug, eu gosto de Dom Perignon, eu gosto de... E por causa justamente do perfil de cada uma das casas, que é a assinatura da casa. E que é uma responsabilidade desse chefe da casa manter isso vivo. Muitas vezes era costume que os chefes de cave fossem filhos, transmitindo o segredo de pai a filho. Eles compartilhavam o segredo da casa com o filho por uma eventualidade de um falecimento ou alguma coisa assim, mas não compartilhava com terceiros. Hoje é tudo muito mais profissional do que isso, mas ainda assim a assinatura da casa se mantém. Eu acho que a gente não falou o nome do vinho, eu acho que é sempre legal, Edu. Esse daqui é o Casa Valduga Surly. Ele escreve aqui, sem degorgement, que é justamente o que o Eduardo falou, o que ele estava explicando. E é um Blanc de Nature que ficou em Surly. 100% Chardonnay. 100% Chardonnay. Blanc Nature, porque é feito só de uvas brancas, né? Nesse caso, Chardonnay. E ele está aqui Surly 30.
porque deve ficar 30 meses em contato com as leveduras na garrafa antes de ser disponibilizado para o mercado. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa muito, vinho branco ou espumante é para ser tomado muito jovem. E nesse caso, você vê quanto frescor que esse vinho tem 30 meses depois. E o Eduardo falou bastante do negócio do contato com as leveduras. O contato com as leveduras ajuda muito no corpo do vinho, né, Edu? Eu peguei ele bebendo. Sim. Então... Não, você tá... Não, então, Christian, só fazendo um parênteses. Aqui no caso que ele quer dizer Blanc, é que ele está escrevendo Blanc, mas esse é um blend, tá? Porque seria Blanc de Blanc. Esse é um blend de 70, mais ou menos 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir, e ele tem uma característica interessante. 8% do vinho base, que é o vinho antes de espumatizar, que é como se fosse fazer o vinho branco, né? Antes da espumatização, ele usa 8% do Chardonnay, passa por barrica. 8%. E daí cada vinícola vai tendo vai impondo Belinho, we have diferente. Vamos ver aqui o sistema. Tem um poppets. A Carol e a Bela adoram os poppets. Temos uma interferência aí. Pode continuar, por favor. Não, eu estou vendo aqui as perguntas, Adriano. Se você quiser ir fazendo as perguntas, pode ir fazendo do pessoal, porque eu estou vendo que tem bastante perguntinha aqui no bate-papo. E daí eu estou vendo uma outra aqui, quando a gente fala licor, é o termo técnico usado para essa mistura, que é tipo um xarope de sacarose mais o vinho, um blend desses vinhos antigos, ou cada casa tem o seu, que o Christian falou. Daí esse tem o nome de licor. Tem o licor de tiragem, que é quando você mistura, geralmente, um pouquinho de sacarose no vinho base para você fechar e gerar a fermentação dentro para gerar as borbulhas. Então, geralmente, são 24 a 25 litros de açúcar, que vai gerar uma pressão de 5 a 6 bar na garrafa quando ela está fechada, para dar a espumatização, né? Que, na verdade, esse gás carbônico ele fica contido na garrafa, que é fruto dessa segunda fermentação em garrafa. Por isso que a gente fala o método tradicional de segunda fermentação em garrafa, porque tem esse mesmo método para espumantes de maior quantidade, não significa de menor qualidade, mas é feito em tanques, que fala aquele método Charmat. Tá? Eduardo, daí... esse vinho é Vale dos Vinhedos? De onde que é? Esses são Vale dos Vinhedos. A Valduga, os vinhos sob a etiqueta Casa Valduga, em espumantes, geralmente, 90%, para não falar a totalidade, são feitos sempre com método tradicional. Tudo que é Casa Valduga é espumante método tradicional. E com exceção do Moscatel. E sempre do Vale dos Vinhedos, focado no Vale dos Vinhedos. Aqui tem uma pessoa me perguntando sobre o Lírica Crua, que é muito diferente desse. Na verdade, o princípio do Lírica Crua é o mesmo estilo, é Surly. O que muda é que ele vem de uma outra região do Rio Grande do Sul, Serra do Sudeste, e daí tem um estilo de cada casa, né? E o Lírica tem uma porcentagem, se não me engano, de Gouveia, 10%, se não me engano. E a tampinha é o estilo que, antigamente, a primeira safra desse vinho da Casa Valduga também veio com tampinha de cerveja. É que depois, acho que eu nunca conversei com eles. Christian, você tem alguma informação se eles tiveram pesquisas? Porque a Valduga é muito focada nisso no consumidor, tinha gente com dificuldade de abrir, e daí eles colocaram a rolha de espumante. O Lírica explode, assim, é um negócio que tem que tomar um cuidado danado para abrir. Aquilo lá é uma... mas então, porque perigo. daí eu vou te dar um macete. Não pode abrir de uma vez. Você tem que abrir bem pouquinho e deixar na pia, e daí você fica escutando o barulhinho, daí quando acabar o barulhinho, você abre. Porque senão é isso mesmo. Eu acho que um pano de prato enrolado nele. Para se explodir, sai do pano de prato. Eu falei pro Adriano, o teu não derramou quando você abriu? Mas geralmente... Mesmo com a rolha, a gente deixa sempre escapar um pouquinho, né? Você vai... Sim, e daí você nunca deixa a rolha. Daí vai sentir. Porque senão é a explosão mesmo, que nem na Fórmula 1. Isso foi uma falha minha. Eu devia ter aberto o espumante com todo mundo vendo, porque tem umas... Mas agora já abriu, meu.
Mas tudo bem. Agora, Uma vez, assim, pois não. há muitos anos, só uma coisa rápida, há muitos anos, e nem era desses espumantes. Eu era adolescente. Eu fui abrir um espumante na casa dos meus pais, eu morava com eles, obviamente. Nem era, tô falando de coisa de 30 anos atrás. Eu sei que eu fiz alguma besteira. Eu sei que eu manchei o teto da cozinha. Pum! Ficou manchado o teto da cozinha. Imagina isso. Todo mundo já passou por uma situação como essa. Mas depois, sobretudo os adolescentes, depois a gente vai envelhecendo um pouco, bebendo mais, a gente vai descobrindo como é que as coisas funcionam mais facilmente. No caso, tanto esse vinho aqui também tinha aquela tampinha. Como todo espumante em método tradicional, champenoise, como o Eduardo falou, todos eles também passaram por um período de tampinha. É que daí a Casa Valduga preza muito pela questão da apresentação também e pela questão do ritual da abertura. Então, eles acreditam que agrega mais valor perceptivo, também agrega valor econômico, mas valor perceptivo, você tem um fechamento com a rolha, mais nobre. Até que eu acredito que essa categoria esteja mais comum e popular entre os consumidores, e eles não vão ver aquilo como um demérito, como se fosse um refrigerante de espumante, ao contrário. Mas também, na minha opinião, Edu, no longo prazo, você talvez possa compactuar com isso ou não, no longo prazo, o envelhecimento do vinho, a evolução do vinho com rolha é superior à evolução do vinho com a tampinha, porque ele é um vedante, mas ao mesmo tempo permite uma ligeira microoxigenação. Sim, e tem várias. Tem um grande enólogo uruguaio que está aqui radicado no Brasil há algum tempo, o Alejandro Cardoso, que é um grande especialista em espumantes. E até pouco tempo atrás não se fala muito disso, mas em Champagne tem várias casas que não divulgam, mas elas envelhecem já o vinho antes da degola com rolha e percebem a diferença. Então a Estrelas do Brasil começou a fazer isso também. Há um tempo atrás, na linha top deles, eles já envelhecem já o vinho já direto com rolha. Por causa disso que você falou, porque tem eles gostam mais do jeito que o espumante se mostra durante o período que ele tiver. A gente fala o período surli, né, que é o contato com as leveduras na cave, né, na cave da vinícola, que ela fica esperando lá. E daí tem aqui que em todos os livros tem nos manuais de vinho que fala do giro, que você tem que fazer, tem uma pessoa que vai lá todo dia e que tem uma função específica para fazer isso, e gira a garrafa para as leveduras estarem sempre em contato com o líquido, se movimentando e tudo. Mas isso é bem romântico, até nas casas de champanhe maiores tem como é que chama? O giropallet, né? Só que isso fica guardado numa sala que ninguém visita, entendeu? Não tem romantismo nenhum. Lá eles colocam 6 ou 7 pupitres, né? Que é o lugar onde se faz como é que chama, Christian? Ele tem um nome em francês, agora eu esqueci. Quando se faz o giro lá do vinho, eu vou lembrar. E daí você faz a visita, daí tem os pupitres, mas no fundo lá tem o giropallet. Eu visitei a Freixenet já, que é o maior produtor de espumante método tradicional do mundo, e é muito interessante você chegar lá e ver como os caras fizeram uma linha de produção para fazer método tradicional incrível, com robôs, com tudo, é uma coisa bem legal. Mas daí parece uma Disneylândia, mas eles têm orgulho de mostrar aquilo, e é bacana também. A verdade é que a tecnologia está possibilitando você, como se fosse uma popularização do luxo, vamos dizer, num certo sentido. Então, coisas que você conseguiria apenas num produto artesanal, antigamente você consegue disponibilizar para um maior número muito, muito maior de consumidores pelo mundo inteiro através do uso de certas tecnologias, que não mudam em nada o que está dentro do líquido, né? Eles mudam a forma como você executa esse trabalho da remoagem, eu acho. Não é remoagem, é isso. Remoagem. Da remoagem. Nesse processo de remoagem, tem uma pessoa que deve dormir sonhando com isso, né? Porque ela vai todas as garrafas,
todos os dias ela gira 1/4 de volta e também vai inclinando a garrafa cada vez mais. Então, você começa com a garrafa assim, aí você vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, e no final, toda essa borra que a gente sentiu, né, ela vem parar aqui. Aí isso vai direto para ser congelado, e daí é quando você abre, a pressão interna empurra isso tudo para fora da garrafa, limpa a garrafa, e daí você completa com o licor de expedição e faz vamos dizer, o fechamento final da garrafa antes de ir para poder passar a etapa final na adega e depois ir para o consumidor. Mas eu acho, Edu, que a gente devia passar um pouco para o segundo vinho também. Eu só queria deixar claro para vocês que é muito legal ver o que acontece na Casa Valduga. Foi uma empresa que começou no meio da década de 90 a fazer vinho do jeito de qualidade. Eles chegaram para o Brasil, no Brasil com a imigração italiana como um todo, e o patriarca da família acabou falecendo, e um dos filhos, o Juarez Valduga, que estava na época ele já tinha saído do seminário, tinha sido expulso do seminário, tinha ido para o exército, e daí ele foi chamado a assumir a casa. E quando ele chegou lá, uma pequena anedota, né, só para vocês verem como um império foi formado em 30 anos, um império foi formado na indústria vitivinícola brasileira. Eu chamo império, embora não seja uma empresa de centenas de milhões de reais de faturamento, mas é uma das grandes do Brasil. Ele falou, precisamos comprar um trator, e não tinha dinheiro para o trator. Aí ele foi no Banco do Brasil, ele sempre fala, enquanto tiver Banco do Brasil, Votorantim para fazer, Banco do Brasil para dar dinheiro, Votorantim para dar cimento, a gente vai continuar expandindo. Porque eles vão construindo, e aí ele foi no Banco do Brasil e falou com o gerente, eu preciso comprar um trator, mas a gente não tem dinheiro. Aí o gerente do banco falou, se você tem a palavra do seu pai, aí eu vou te emprestar. Mas e se eu não conseguir pagar? Aí o gerente falou, o trator tem um valor, mas ele precisa estar novo. Se você não conseguir pagar, você vem aqui e me devolve o trator. Eu vou tomar o trator de você, mas você me devolve o trator, mas ele tem que estar novo. Esse trator dormia todas as noites na sala da casa. Eles abriam, guardavam o trator dentro da sala e ia todo mundo dormir. Então, para vocês verem como são histórias de empreendedores mesmo. E esses caras foram visionários, reinvestiram, acreditam muito na qualidade como caminho para o crescimento e construíram uma vinícola absolutamente referência quando a gente fala de espumantes aqui no Brasil. Vale a visita também. E fica no Vale dos Vinhedos. Uma pergunta breve, então, só para ver essa perspectiva. Eu achei o espumante delicioso. Nunca tinha experimentado um desse tipo aqui no Brasil. É uma novidade ou já tinha 15 anos atrás e a gente que não sabia? Como que é essa transformação? Não, Christian, eu posso... relativamente recente. Começou, como eu estava contando para vocês lá no início, essa onda começou em 2013 com a vinícola Pisato, que fez o primeiro, que chama Vértigo. E depois, ali, o seu Adolar Hermann, que tem a vinícola, que é o proprietário da Decanter importadora, tem uma vinícola no sul que chama Hermann, ele resolveu fazer o Lírica Crua. Quando ele fez o Lírica Crua, digamos que a Pisato foi a pioneira, mas ele foi o responsável por popularizar no bom sentido, porque esse vinho era um pouco mais caro. E daí o seu Adolar pensou assim, o processo de produção desse vinho é mais barato, em teoria, do que o processo de um vinho que eu vou fazer o de Bourgueman e etc. e tal. Então eu vou vender um pouquinho mais barato. Daí ele colocou esse vinho abaixo de R$100. E o primeiro lote que ele fez, eu acho que foi em 2014 ou 2015, foi um sucesso, que ele tinha a distribuição, né? Ele vendia direto na Decanter, e foi um sucesso entre os conhecedores, entre aspas, as pessoas que mais tomavam vinho, começou a se difundir no boca a boca. Não, porque eu tenho que provar o Lírica Crua,
E associado a isso, esses vinhos começaram a ter boas pontuações, tanto no Guia Adega como no Descorchados, ou vice-versa. E aqui no Brasil, os produtores de vinho são muito competitivos. Então, quando um ganha um prêmio, geralmente todo mundo volta o que será que ele está fazendo? Daí começou um fazer... No começo, todo mundo meio põe defeito. Depois, eles começam a fazer... E acabou virando uma categoria no Brasil de Surli. Hoje tem mais de 30 produtos Surli. A Cave Gás faz Surli sobre o rótulo Cave do Amadeu, né? Mas, assim, os pioneiros foram a Valduga, se a gente for colocar 3. Primeiro, a Pisato, a Hermann e a Valduga. E eu acho que se popularizou e começou a difundir mesmo com a Valduga e com a Hermann. Mas a Valduga investiu muito forte, foi realmente um sucesso. Esse vinho foi o vinho do ano, quando ele saiu. Eles atingiram uma qualidade, quando eles lançaram a primeira safra desse vinho, espetacular. Né? Então, eles ganharam vários prêmios. Eu não lembro que ele foi o vinho do ano no Guia Adega, acho que na edição de 2016, 2017. Eu não lembro de cabeça, é tanto vinho. E no Descorchados ele foi premiado como o melhor espumante do Brasil umas 2 vezes, se não me engano, no geral. Qual que é a pontuação dele? Esse lote, a gente degustou agora faz pouco tempo para o Guia Brasil, que eu terminei a semana passada. E esse teve 91 ou 92 pontos, que é uma pontuação ótima para um vinho abaixo de R$100. E a gente já deu 93 pontos para ele, numa edição anterior. Mas é sempre um vinho que está sempre ali. Ele tem uma qualidade média excepcional, né? Sempre está transitando no topo. Para vocês terem uma ideia, a gente nunca pontuou, nós da Revista Adega, nunca pontuamos nenhum vinho brasileiro, até hoje, acima de 93 pontos. Então, ele está sempre no topo. Sempre, sempre, sempre. Né, Christian? Tem até uma pergunta aqui, existe uma padronização para pontuar vinho? Existe um padrão, não uma padronização. A gente, na verdade, pontua vinho cada vez exigindo mais dos vinhos, porque a gente acredita que a vitivinicultura mundial está evoluindo. Então, a gente, ao invés de ficar aumentando os pontos, como muito acontece com muitos críticos, que daí você chega a 98, 99, 100 pontos e tudo mais, a gente vai subindo a barra, porque a gente compara um vinho que a gente está avaliando hoje com o passado dele, obviamente, mas a gente compara com todas as outras opções que existem de vinho nessa mesma categoria, nesse mesmo padrão e mesmo preço à disposição do consumidor. Então, existe um padrão, a gente degusta, tem uma equipe de degustação, 2 degustadores profissionais, que é o Eduardo, o chefe degustador, e o André, que é um sommelier da revista, mais algumas pessoas que degustam conosco eventualmente, não nesses últimos 2 anos, infelizmente, mas que nenhum deles pode trabalhar na indústria do vinho, nem vender vinho, nem prestar consultoria para vinícolas ou importadoras. É uma forma que a gente acredita ser necessário para evitar qualquer conflito de interesse, né? E aí, à medida que você, no começo, quando a gente degustava, quando a gente lançou a revista, era muito mais padronizado. Hoje o padrão está no histórico de todos os vinhos que a gente já degustou e que a gente vai degustando, e como você compara a sua experiência do passado com a sua experiência do presente. E isso é que determina quanto um vinho acontece. Parece um pouco subjetivo, mas eu posso garantir que não é. É como um atleta. O Roger Federer não pensa mais como ele vai fazer o backhand. Ele acontece naturalmente. A gente, quando está degustando, na maioria das vezes as pessoas falam: nossa, os caras estão brigando porque discutindo tanto sobre um vinho, mas por que você achou isso do vinho? Por que você gostou? Mas quando você vê as notas da gente, tem muito pouca variação. É uma variação de 1 ou 2 pontos. Um dá 90, o outro deu 92. É motivo para discussão. E, às vezes, um deu 90, o outro deu 90, e tem discussão também, porque o que um achou de qualidade, o que você percebeu, o que você não percebeu, está dentro da nossa discussão, e até para dizer
para onde esse vinho deveria estar indo, para onde esse vinho está e da onde ele veio, né? Então, isso tudo ajuda a gente a fazer nossas avaliações. Edu, se você quiser complementar, é legal. É só acrescentar que a degustação profissional, como a gente faz, ela tem uma diferença. Muitas vezes eu leio muita gente falando assim, mas o degustador sempre põe o gosto dele. Depende. Eu acho que com o tempo você vai aprendendo a separar o seu gosto. Eu tenho um gosto bem específico de vinho, mas eu consigo avaliar um vinho totalmente oposto ao meu gosto e saber pontuá-lo da mesma forma e com o mesmo critério, sem prejudicar o vinho. Entendeu? Porque eu sempre falo para o Christian, quando eu estou degustando em nome de uma publicação. Não é o Eduardo degustando, é a adega. Tanto que as nossas pontuações vêm com AD. Né? É por causa disso. Se fosse EM, tudo, daí seria outra coisa. Daí é o meu gosto e acabou. Eu acho que esse não é o objetivo também. Né? E eu acho que isso também é uma construção. Por isso que eu acho que, com o tempo, você adquire consistência. Isso que eu quero dizer. Porque as pessoas... Um leitor, ele vai confiando, porque ele prova. Se ele gosta, que bacana. Se ele não gosta, ele vai experimentar de novo, mas se ele não gosta várias vezes, depois ele vai procurar outra coisa. E eu acho que é aí que está não é o segredo, mas é o que o Christian falou, é o exercício diário, é a repetição. E daí eu estava vendo aqui no começo, que é o Dream Job, né? É o Dream Job, e vou fazer tem que gostar muito. Quando eu fiz 40 anos, a minha esposa viajou comigo para o Descorchados, né? E ela falava sempre isso. Nossa, sua vida deve ser mó legal. Você fica lá no hotel, tomando vinho. E ela ficou comigo uma semana. No terceiro dia, ela já estava achando tudo entediante. Já começou a fazer a programação separada, ia visitar a cidade, entendeu? Porque começa a degustar às 9 da manhã e termina às 7 horas da noite, com intervalos e tudo, mas é uma coisa... E daí uma pessoa vem e fala, mas como é que consegue a língua e tudo? É uma questão de treino. Eu sempre falo, né? Primeiro andar, depois correr. Eu não acordo de manhã e falo assim, hoje eu vou fazer uma maratona e saio correndo. Não, você primeiro corre 2 km, 5 km. E eu degusto... Hoje, por incrível que pareça, eu não degustei. Mas no final de semana eu degustei 30 vinhos. Semana passada eu degustei uma média de 70 vinhos por dia por causa do guia em 3 sessões, do Guia Brasil. E tem degustação todo dia, entendeu? E é assim que é. De grandes vinhos e vinhos que não são tão grandes, né, Edu? Eu acho que muitos do que não são tão grandes, né? Muitos não são, mas avaliando sempre com critério e entendendo que não é grande, pode não ser grande para mim, mas vai ser muito grande, pode ser o vinho da vida de uma pessoa, não interessa. Você sempre fala isso para a gente desde o começo. Quando entrou na revista, o seu 88 pontos pode ser o vinho da vida de uma pessoa que está comprando, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma avaliação fiel. E o Christian sempre usa isso, eu prefiro que ele conte. Que ele fala do quadro do seu filho, né? Que tem muita gente que fala, o vinho bom é o vinho que eu gosto, né? Que você fala da obra de arte. As pessoas falam muito, vinho bom é o que você gosta? Não, você tem direito de gostar do que você quiser como consumidor e consumir o que você quiser, e ninguém tem nenhum direito de recriminar você por escolher o que você quer fazer. Mas eu costumo falar, eu tenho atrás da minha cadeira, na minha sala, na editora, um quadro que é feito pelo meu filho. Para mim é a coisa mais linda do mundo, mas ele fez com 3 anos ou 4 anos, mas isso não faz desse quadro uma obra de arte, né? Ele tem um valor emocional específico para mim, e é meu direito gostar daquele quadro. Mas eu não posso... Vinho bom é vinho bom. Vinho ruim é vinho ruim, tecnicamente falando. Agora, o próprio Eduardo colocou, a nossa missão é encontrar para cada capacidade econômica ou poder de dispêndio em vinho a melhor opção de compra para aquele consumidor. Então, o consumidor sai de casa às vezes com R$25, outro sai com R$50, outro sai com R$50 mil. E ele quer saber qual o melhor vinho que ele pode tomar com aquele dinheiro, é o que a gente tenta fazer todos os dias. Bom, eu acho que a gente devia ir para o segundo vinho aí, Edu. Senão a gente não vai parar. É que eu estou vendo umas perguntinhas aqui, mas a gente responde depois, sem problema.
A gente podia aproveitar o gancho aqui da pergunta do Eduardo Sampaio, que queria saber sobre as regiões. Então, vamos mudar de região para a campanha, né? Que eu nunca tinha ouvido falar e aprendi com vocês que tem uma história interessante. Então, vocês podiam nos apresentar o vinho e a região, por favor. Ah, legal. Ó, esse vinho a gente escolheu porque ele foi lançado... Me corrija se eu estiver errado, Cristian. Vamos lá, Edu. Eu não estou conseguindo mostrar por causa do meu filho. Foi em março, né, que foi lançado esse vinho. Eu vou tentar mostrar aqui. Ó. Eu vou contar uma história desse vinho. A Salton fez um projeto lindo na campanha há 10 anos e vem estudando e fazendo muita pesquisa lá com universidades e tudo mais. E aí eles lançaram um vinho chamado Salton Campanha Reserva. Era Marcelin Tannat, né, Edu? Marcelin blend, rótulo vermelho. E eles fizeram um evento, chamaram a gente para degustar, esperando que a gente fosse amar o vinho. E a gente gostou muito do vinho. Você estava nesse Eu estava do Descorchados, mas depois a gente deu a pontuação e eles não ficaram muito felizes, né? Não, foi uma muito boa pontuação, mas, sim, mas eles esperavam mais. Eles esperavam mais. E tem muito trabalho e muita dedicação para você fazer um vinho, porque você faz o ano inteiro e daí você tem aquele momento e você apresenta aquilo, e se não deu certo, você tem milhares de garrafas para vender e uma nova chance de tentar daqui a um ano. Né? Essa já esgotou, hein? Essa já esgotou. Foi uma exceção para arranjar essas garrafas para o evento, né, Cristian? Tem esgotado. Aí, o que aconteceu? Na mesma degustação, a gente foi meio duro, porque tinha esse campanha reserva e eles tinham um vinho mais simples, que era o Intenso Marcelin. Muito mais barato, muito mais despretensioso, era como metade do preço. E aí eles falaram, o que vocês acham? Aí a gente falou, assim, na verdade eu falei, eu gosto, se tivesse que escolher, eu escolhi um Intenso. Foi razoavelmente não muito delicado falar isso, mas era um caminho. E aí isso significava deixar uma uva como a Marcelin falar, que é uma uva não usual. Falar quando a gente quer dizer é se expressar, né? E tirar a madeira daquele reserva para deixar a fruta falar, porque a gente percebia pela qualidade, porque como o vinho era mais simples, ele tinha sido menos trabalhado. Então, ele era basicamente a fruta que tinha determinado o paladar dele e o perfil dele, sem nada de intervenção, sem madeira, sem corte, sem blend e tudo mais. A gente viu que aquela uva tinha uma qualidade muito especial. E daí eles lançaram esse vinho aqui, né, que é o Salton Campanha Vinificações Exclusivas 100% Marcelin 2018. Deixa eu ver aqui. Ok. A minha é número 1 de 655 garrafas. Eu acho que é isso. Expressão 1 de 655. Assim, Cristian. A expressão 1, né? Foram feitas 8.500 garrafas e a minha é a número 658. É pequeniníssima a produção para os padrões da Salton. Tá aqui, eu acho que é 8.000. Eu estou vendo só 655, mas eu enxergo pior que você. Não, é aqui, ó, de 8. Ele escreve assim: expressão 1 de 8.580 de 8.000 garrafas. Mas isso é pequeniníssimo mesmo assim. É muito pouca produção para uma vinícola do tamanho da Salton, entendeu? E é muito legal. Esse ano a gente adorou o vinho. Desculpe, Edu, te interrompi. A gente adorou o vinho, pontuou bem. Esse aqui a gente deu o quê? 91, Edu? 91. 91. E o vinho tem um preço muito bom e esgotou. O que tem de legal nesse vinho? É a exploração do novo. Às vezes a gente fica feliz com o caminho normal. Um dia as pessoas ousaram falar que a uva do Brasil tinta era o Merlot, e deveria ser o Merlot. Mas o Brasil é muito grande, tem muitos terroirs para serem descobertos ainda. A Campanha é uma região limítrofe
ao Uruguai, com climas muito, muito diferentes da Serra Gaúcha, com topografia muito diferente da topografia da Serra Gaúcha, e, portanto, com solo muito diferente da Serra Gaúcha, e que permite a gente buscar vinhos diferentes do que a gente deveria buscar na Serra Gaúcha, que deveria ser, por excelência, o espumante. Na campanha gaúcha, a gente está encontrando um terroir adequado para a elaboração tanto de tintos quanto brancos, mas os tintos têm sido bastante interessantes. E se o Edu puder falar um pouquinho da Marcelin, eu adoro essa uva, tanto pela qualidade de fruta que ela tem, como por uma certa rusticidade que ela apresenta. É difícil você falar, que vinho gostosinho, todo macio. Ele não é um vinho perfeitinho, mas é um vinho que tem uma personalidade que é encantadora. E, bom, vocês perguntaram com o que ele harmonizaria, né? E é um vinho que harmoniza muito bem com vários pratos. Então, ele pede comidas do jeito que o Eduardo gosta. Então, falando um pouquinho da Marcelin, né? A Marcelin não é uma uva originária da campanha, né? A Marcelin, aliás, é uma uva feita em laboratório, entre aspas. Ele é um cruzamento feito na França a partir de Cabernet Sauvignon e Grenache Noir, né? Que é uma Grenache, que é uma outra uva. E por que ela foi tão difundida na Serra Gaúcha, apesar de não ser comentada? Por dois fatores. Além dela ser essa uva rusticidade gostosa, que o Christian falou, quando vinificada, bem vinificada, porque quando má vinificada, se ser sobremadura, você faz uma maceração muito longa, ela também dá vinhos horripilantes. Mas bem vinificada, eu gosto bastante. Mas ela foi difundida na Serra Gaúcha porque ela tem uma resistência maior ao clima, ela é uma uva que ela resiste mais ao clima úmido, na época da colheita, que na Serra Gaúcha é muito úmido, e também por um fator de cor. Ela é uma uva que tem muita cor. E como a Serra Gaúcha é um lugar úmido, às vezes os produtores antigamente eu digo nos 20 anos atrás, as pessoas eram muito focadas na cor do vinho. Então eles colocavam na porcentagem permitida, que às vezes nem divulgavam 1%, 2%, 5% dessa uva. Do mesmo jeito que a Alicante Bouschet foi muito usada na Serra Gaúcha há um tempo atrás para dar cor também. Mas falando da Marcelin, e daí a Salton, ela sempre produziu muito Marcelin com esse objetivo. E a partir do Salton intenso, que antes vinha da Serra, eles começaram a fazer experimentos dessa uva sendo vinificada. Não sei se o Christian lembra, com certeza ele lembra, quando levaram o Marcelin de maceração carbônica numa garrafinha de PET, como se fosse um vinho. Na verdade, a enóloga, ouvindo nosso comentário, saiu correndo porque ela queria a nossa aprovação, porque aquele vinho foi meio que um tubo de ensaio para chegar nesse vinho aqui na campanha que a gente está provando. Muitas vezes os enólogos sabem o que tem que fazer e eles sabem o que eles querem fazer, mas o dono da vinícola pode ter um conservadorismo de não querer arriscar a marca dele no lançamento de um novo produto. Então, a gente não é que a gente faz consultoria, nem que a gente dá a benção para as vinícolas, mas o enólogo mostra para a gente e depois vai falar lá com o dono da vinícola. Os caras adoraram. E isso só dá para ele a força que ele precisa para prosseguir com um plano que ele muitas vezes já tinha, né? Então, isso acontece, obviamente, quando o vinho está elaborado, é o gosto do consumidor que vai reforçando o conceito de que está se caminhando na direção certa. Mas antes de elaborar, a gente serve um pouco como sparring de algumas ideias e conceitos, né? Manda ver aí, Edu. Não, e daí esse vinho, por que a gente gostou muito? Primeiro porque é como o Christian disse, é uma expressão pura da fruta, e eu gosto de usar a palavra, ele é muito nítido, como variedade, como expressão da Marcelin. E independente de você saber da expressão da Marcelin ou não, é um vinho que quando você toma, ele é um vinho que te convida a tomar mais uma taça, e ele te convida também a acompanhá-lo com alguma comida. E o Christian, a Diana perguntou para ele com que harmonizaria, e você falou bem, embutidos. Eu penso nesse vinho com embutidos, com alguma massa ao sugo, ou um ragu mesmo, seria interessante. Mas só para terminar, uma coisa interessante também que está se mudando no Brasil, e já vem mudando
ao redor do mundo com mais velocidade depois de 2011, 2012, mas mais velocidade ainda a partir de 2014, 2015, é esse conceito de que a madeira melhora o vinho. A madeira é um veículo, mas se você não tem a uva, não adianta nada você ter madeira. Então, esse vinho, eles também fizeram questão de fazer, foi uma quebra de paradigma para Salton, lançar um vinho top, entre aspas, top, sem madeira e aí uma expressão da fruta. Aproveitando aqui, Christian, tiveram duas perguntas do Salton Talento, né? Então, é isso. O Salton Talento é um vinho que tem um perfil totalmente velha escola, mas não no mau sentido. Ele é um vinho mais clássico, idealizado pelo falecido Ângelo, né? Junto com o Lucindo Copá e o Ángel Mendonça, que era um enólogo argentino. Quando eles, na época, foi um marco na Salton, né, Christian? Você já tinha acabado de abrir a revista, foi isso. O Salton Talento foi um marco, né? Eles lançaram a primeira safra. Foi um grande vinho. Foi justamente a 2004 que foi a primeira safra. 2002, a primeira safra, só que 2002. Foi pouco. Mas ela foi lançada quase em 2005. Né? Isso. E a Maria Isabel tá falando bem. O que o Eduardo dizia é que naquela época a visão que se tinha do que era o ideal do vinho era muito diferente, né? A gente vivia um momento onde todo mundo queria frutas muito maduras, bastante extração, taninos presentes, muita madeira, né? Um vinho com bastante dulçor, menos acidez, bastante dulçor. E então o Salton Talento era um representante de uma visão de momento. Olhar hoje para o Salton Talento com a visão que a gente tem hoje para aquele Salton Talento é um anacronismo, né? É importante a gente compreender o contexto em que as coisas aconteceram. Mas ele continua um vinho recomendável, né, Cris? Ele é fiel ao estilo dele. Ele é fiel e eu tenho certeza que se você degustar o 2004 hoje com a última safra, você vai perceber uma mudança. Sim. Na direção... As uvas são na campanha também agora. As uvas são da campanha também. Um dos vinhos que a gente está degustando aqui, né? Foi o primeiro grande vinho deles. Eles, vamos lá, comprar, naquele momento, comprar barricas de carvalho francês era uma coisa muito difícil para a indústria nacional, para a indústria brasileira. Então, as pessoas, quando compravam, é que nem quando a gente pega o azeite trufado pela primeira vez, aí você faz tudo com azeite trufado, né? E o arroz com azeite trufado, pipoca com azeite trufado. E então, era o sonho, um ingrediente novo que estava à disposição, que você sempre quis, que você não tinha, de repente você acelera um pouco nesse tempero e foi isso que aconteceu com muitos dos vinhos tintos brasileiros naquela época, mas esse foi um fenômeno que aconteceu com muitos dos vinhos tintos em todo o mundo, quando houve a capacidade para introduzir a barrica de carvalho francês ou carvalho americano. E uma coisa que aconteceu, que está muito relacionado ao marketing, é que o consumidor comprou essa ideia de uma analogia com o uísque. Ele falava, quanto tempo passou em barrica de carvalho francês? Então, como assim o uísque de 8 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos vai melhorando, as pessoas achavam que, por analogia, que quanto mais tempo passasse, 6 meses em barrica de carvalho de francês novo, 12 meses, 24 meses, 36 meses, elas achavam que o vinho ficaria cada vez melhor. E também contribui um pouco legislações vitivinícolas como a da Espanha, cujos vinhos mais importantes passam por mais tempo em barricas de carvalho. Mas era uma linguagem fácil para o consumidor e os produtores entraram nessa e aí, infelizmente, demoraram um pouco para enxergar que a qualidade do vinho acontece não quando a madeira está preponderante, mas quando o território da onde ele veio e a uva da onde ele veio se expressa, né? A gente tem... Pois não. Desculpa te interromper, não. Já me falaram que isso tem um pouco a ver com o gosto do americano, né? Eu falei 2004 por coincidência quando estava voltando para o Brasil, né? E foi nessa época que eu comecei a beber também. Eu lembro nessa época que 2 vinhos que me chamaram muita atenção. Foi o Salton Talento, por ser um vinho brasileiro, e o Montes Alfa.
que hoje é um vinho que eu gosto, mas eu nem acho que... Na época eu achei que aquilo era sensacional, era a melhor coisa que existia no mundo. E dizem que tem muito a ver com o gosto americano, esse gosto pela madeira. Não sei se é verdade. É verdade, porque a madeira... vou perguntar para você, qual é o sorvete... Vamos lá. As primeiras coisas que você sente com o vinho tem um aspecto emocional com a sua cultura gastronômica. Então, o que você comia na infância, como era a sua alimentação, te suscita sentimentos e emoções na hora que você volta a comer o prato que sua mãe fazia quando você era pequeno e tudo mais. E aí, o que a madeira aporta no vinho, nos vinhos americanos, sobretudo no Chardonnay, são aspectos lácteos, né? Como baunilha, manteiga e depois outros. E daí, qual que é o sorvete mais vendido nos Estados Unidos? Isso é baunilha, suponho eu. E, sim, é baunilha. E se você pegar outros, o leite com baunilha é o mais... não sei o quê. Então, existe uma questão dessa memória de gosto infantil, e isso te gera uma correlação emocional na hora que você está degustando os vinhos. Mas a gente costuma falar que o paladar evolui do doce para o amargo, né? Então, Manda... desculpa, pode terminar, não? É porque daí tem a ver com a cultura, tá certo. Tem a ver com a cultura ocidental também, que a gente é acostumado muito mais familiarizado com os doces e salgados. O amargo e o ácido é uma coisa que a gente é uma coisa que não é uma coisa que você aprende desde criança na nossa cultura aqui ocidental, que eu digo focado nos Estados Unidos, mesmo na nossa cultura brasileira também. Então, uma coisa é aquilo que o Christian falou, ele pode até continuar agora. Você vai evoluindo para outros gostos, o amargo, o umami, que né, o ácido, né? E geralmente os vinhos com menos, geralmente não são doces, mas com menos, eu costumo dizer, sensação de dulçor, né? Vai buscando vinhos mais austeros, entre aspas. Bem, são os vinhos mais gastronômicos, né? São aqueles que andam melhor com comida. Os vinhos, com quanto mais dulçor e opulência, são mais difíceis de acompanharem a mesa. E aí isso vai levando a gente a caminhar nessa direção. Então, eu acho que com isso a gente cobriu um pouco, espero ter coberto um pouco do panorama da vitivinicultura nacional e, acima de tudo, ter feito um convite para vocês experimentarem coisas novas do Brasil. Existem coisas muito boas para descobrir. O Eduardo, por exemplo, falou dessa pequena produtora de espumantes, que é Estrelas do Brasil, que faz experiências maravilhosas e grandes espumantes, coisas que valem a pena ser conhecidas, ser experimentadas. Tem muita coisa legal acontecendo no Brasil. Obviamente que o espumante é o nosso porto seguro, mas existem outros caminhos a serem trilhados também na indústria nacional, que fora do Vale dos Vinhedos está só começando. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês hoje, a paciência para ouvir a gente falar um pouco da nossa paixão. É meio desorganizado, que nem o nosso podcast, né? Mas é um jeito da gente fazer uma conversa. Eu fico muito feliz que vocês tenham participado, feito perguntas, e a gente está à disposição de vocês em outras circunstâncias. Se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, mande e-mail para a gente vai ter prazer em ajudar. Obrigado. Christian, Eduardo, nós que agradecemos, foi fantástico, interessantíssimo. Tenho certeza que vocês poderiam falar umas 8 horas, né? Mas a gente certamente vai deixar vocês, o Christian, voltar para o aniversário da esposa, né? Agradece ela, por favor. Verdade. Né? E muito obrigado, foi super interessante. Quem sabe daqui a uns meses a gente faz um outro. Realmente foi cobrir o panorama. Acho que falhou. Diana congelou. Perdemos a Diana. Perdemos a Diana. Mas, bom, acho que é isso. Então, muito obrigado. Foi super interessante. Eu gostei muito dos vinhos que vocês indicaram.
E é isso aí. Então, muito bacana, muito gentil da parte de vocês. Obrigada a todos por estarem conosco. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Fiquem bem. Um abraço. Saúde. Tchau, Saúde. tchau. Saúde. 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 Saúde.